Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela e esse aqui é o Diário do Despertar, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou estar relatando para vocês a minha 7ª experiência tomando ayahuasca. Para quem não viu o vídeo anterior, eu relato a minha 4ª, 5ª e 6ª experiência, que foram experiências das quais eu não tive experiências da maneira que eu gostaria, o que me ensinou que as coisas não são como eu gostaria, e sim como elas devem ser. E depois de 3 vezes, de 3 sessões, não tendo conexões muito profundas, que é o que eu busco, né, quando eu vou tomar o chá, essa 7ª vez a experiência foi mais profunda, foi mais intensa, e hoje eu vou estar aqui contando barulhos. E hoje eu vou estar aqui contando pra vocês. A 7ª vez que eu tomei o chá, eu entrei no processo de meditação, igual todas as outras vezes, e as músicas tocando, e durante o processo eu comecei a sentir uma angústia, uma aflição muito grande, e eu sentia essa energia na região do meu peito, na região do meu chakra cardíaco, e eu sentia essa angústia, essa aflição, e aquilo estava me incomodando, e eu não sabia o que era aquilo. E eu perguntei, né, pra mim mesma o que era aquilo que estava acontecendo, perguntei pra minha intuição o que era aquilo que estava acontecendo, que estava difícil de processar, que estava me incomodando, estava me atrapalhando, estava machucando de certa forma, assim. E daí a minha intuição, a minha consciência disse pra mim que era meu orgulho. Isso mesmo, meu orgulho. E na hora, assim, eu revidei, eu disse que eu não tinha orgulho, e em questões de segundos, assim, caiu a minha ficha e eu pude perceber que sim, eu tenho orgulho. E quão orgulhoso é uma pessoa que acha que não tem orgulho. Eu tô dizendo isso sobre mim, tá, gente? E eu pude ver o quão orgulhosa eu era, ainda mais por eu achar que eu não tinha. E daí começou a vir um flash de vários momentos da minha vida, de várias situações em que eu sou orgulhosa. E daí eu fiquei até rindo de mim mesma, porque eu fiquei, caraca, sempre achei que eu não tinha orgulho, e isso é a cara do orgulho, né? E daí o que eu pude compreender do orgulho é que, assim, gente, pra mim orgulho antes era tipo aquela pessoa que ela não admite quando ela tá errada, que ela não dá o braço a torcer. E por mais que eu não fazia isso diretamente, às vezes eu fazia isso indiretamente e aqui dentro de mim de maneira mais sutil, mais escondida, vamos dizer assim. Quando eu não aceitava a verdade de outra pessoa, quando eu não aceitava algo que era imposto a mim, e por mais que eu não verbalizasse, eu não externasse isso, aqui dentro ficava remoendo. Então isso é orgulho, e eu pude compreender lá. O orgulho é toda vez que, de certa forma, eu tenho que fazer a minha verdade sobressair sobre a verdade dos outros. Achar que eu sou a dona da razão, que eu sou a detentora do conhecimento, enfim, isso é orgulho, e foi isso que eu pude perceber lá naquele dia. E daí, nisso eu comecei a fazer renúncia. Renúncia é uma técnica onde a gente pede para que o Cristo íntimo, para que o ser ajude a gente a eliminar esse elemento denso que é o orgulho. Para quem não sabe o que é elemento denso são todos os elementos que estão contidos nos 7 pecados capitais. Cada pecado capital é um elemento denso. Então a gente tem o orgulho, e ele é um elemento denso, e esses elementos são como se fossem vampiros, entidades que se associam a gente e que roubam a nossa energia. E essas entidades também foram nós mesmos que criamos, nós que alimentamos, e nós que precisamos tirá-las de dentro de nós. Então tem a lei da renúncia. Essa lei da renúncia quem ensina é o Gilberto Franzoni. Eu aprendi assistindo as lives dele também nesse livro, que chama Mensagem Cósmica. O Gilberto, ele dirige algumas das sessões lá onde eu tomo chá. Ele é aqui da região onde eu moro.
E é até difícil falar sobre ele, porque assim, o Gilberto, ele é uma pessoa que está em equilíbrio. Eu acho que ele levou muito tempo para chegar a esse patamar e se esforçou muito para conquistar esse lugar. E a Letícia, que é a dirigente lá do trabalho, da onde eu tomo ayahuasca, ela descreve o Gilberto como sendo a única pessoa normal que ela conhece. Porque se a gente parar para olhar as pessoas ao nosso redor, para a gente parar para olhar o barulho que é a nossa sociedade, o barulho que são as pessoas, e a gente parar para se perguntar, será que isso é normal? No nosso íntimo a gente vai ver que não é. O normal é a gente estar em equilíbrio, estar conectado com o ser que nós somos. Isso é o normal, é não ter oscilações. E o Gilberto é essa pessoa que está em equilíbrio e ele sempre é o que ele não tem oscilações, sabe? E ele traz muitos ensinamentos. Acredito que através das próprias experiências dele nessa existência, quanto na bagagem que ele carrega de outras, enfim. E daí eu comecei a fazer a lei da renúncia, para renunciar a esse elemento, pedi o auxílio da Mãe Divina, isso é o Gilberto que ensina também. A Mãe Divina é a energia feminina cósmica que existe no universo, é a nossa mãe interna que cuida da gente e que intercede pela gente. E eu pedi auxílio dela durante esse processo. E também fiz a invocação da chama violeta, que é a chama da misericórdia, a chama da transformação. E conforme eu ia fazendo, eu ia vendo esse elemento tentando se desgrudar. Como eu disse para vocês, eu identifiquei ele na região do meu peito, dessa região aqui. Ele estava bem grudado aqui na região do meu peito. E fazendo um paralelo, eu pude até pensar assim, que dentro da linguagem corporal, né, uma pessoa que ela é muito orgulhosa, ela tende muito a focar nessa região, né, do peito, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então eu entendi que aquele elemento ele se manifesta muito aqui nessa região também. E conforme eu ia fazendo a renúncia, fazendo a chama violeta, eu ia sentindo esse elemento se desgrudando, mas tinha uma força muito grande ainda que puxava ele de volta para o meu peito, e aí ele voltava e grudava aqui, e eu conversava internamente comigo mesmo, com a minha consciência, com a minha intuição, e dizia, vai meu filho, foi eu que te criei, porque se ele está aqui, eu que coloquei ele, eu que criei ele em algum momento, mas agora você está criado, vai embora, não quero mais não. E daí foi isso. Eu senti uma aliviada naquele dia, mas ele ainda está aqui dentro. Não é assim repentinamente que a gente elimina. Isso exige muita energia, isso exige muita força de vontade, isso exige muita consciência, muita atenção, muito autoconhecimento. E existem vários níveis de manifestação onde esse elemento pode estar. Então, o que eu tento fazer no meu dia a dia hoje é perceber quando ele está se manifestando. Porque para mim o importante foi eu ter conhecimento sobre ele, porque eu não tinha. Quando eu não tinha, ele tinha mais controle sobre mim. Agora eu tendo, eu consigo identificá-lo, fazer as renúncias e me observar. Autoobservação, gente. O segredo está na autoobservação. E daí foi isso. E daí as músicas iam tocando e num dado momento da sessão, a dirigente do trabalho, nesse dia era a Maria, né, que chama o nome da moça que estava dirigindo, ela pediu para que nós recitássemos as mensagens transfiguradoras de Jesus Cristo. Para quem não sabe quais são essas mensagens transfiguradoras, eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, onde eu relato uma sessão que eu fui, onde foi nos apresentado essas mensagens. Nessa sessão em particular que eu conheci as mensagens, eu não tive uma conexão profunda com essas mensagens, mas nessa agora que eu vou falar para vocês, eu tive, e é indescritível, é maravilhoso. É difícil de falar também. E a gente nós recitamos essas mensagens transfiguradoras de Jesus. E após recitar, eu ali no meu processo interno meditativo, foi como se eu conseguisse eu consegui me sintonizar com a frequência daquelas palavras, com a energia daquelas palavras, que eu acho que é isso o intuito das mensagens, da gente se conectar com a fonte. E no que eu me conectei, meu chakra cardíaco começou a vibrar muito, 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 meu corpo vibrava, algo que eu nunca senti na minha vida, vibrava muito, 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 e era ele que estava lá. Jesus me visitou naquele dia,
É... ah, Jesus me visitou naquele dia e eu não pude vê-lo. Eu acho que eu não estou nesse patamar ainda, mas eu pude senti-lo, sentir aquela vibração, sentir aquela presença, sentir aquela energia. E, gente, sem palavras, é algo maravilhoso, é algo difícil de descrever, sabe? É só sentindo mesmo. E na hora que meu corpo vibrava, vibrava muito, muito. Não tem como explicar, me tremia demais. E na hora que meu corpo vibrava, parecia que eu tinha esquecido as palavras, o significado das palavras, as formas, os pensamentos, porque eu queria me comunicar com ele, porque foi a primeira experiência que eu tive. Foi a primeira vez que eu pude sentir de fato Jesus Cristo. E eu não conseguia falar nada, eu só conseguia sentir aquela presença e eu me sentia privilegiada de estar ali com ele e me sentia ao mesmo tempo indigna por estar na presença dele. E daí a única coisa que eu consegui pensar ali na hora foi que eu falei, né, que eu consegui falar mentalmente, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Não sei porque foi isso que veio na minha mente, mas foi o que eu consegui falar. Eu acredito também que seja porque eu queria pedir para que ele visitasse a minha família também, não só a mim, que ele pudesse visitar a minha família. E por mais que às vezes não, a maioria, sempre praticamente, né, nós não sejamos dignos porque nós estamos servindo a esses egos, a esses elementos densos, essa energia, essa presença divina, ela é misericordiosa, ela não julga. E quando a gente chama, ele aparece, ele vem. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E eu precisava sentir aquilo, porque, como eu disse pra vocês, eu estava muito angustiada por ter achado, me conectado vibracionalmente com orgulho. E aquilo ajudou a dar uma aliviada. E é isso, gente, sem palavras, maravilhoso. Sou muito grata por essa experiência e quero ter outras desse tipo. Quero merecer ter outras desse tipo também. E é isso. Outras coisas que eu tenho para falar para vocês que eu senti lá foi que durante ali o processo de meditação foi vindo alguns insights. Deixa eu ver como eu posso explicar esses insights. A gente estava sentado mais em círculos assim, né? E meio que eu sentia que as experiências que eu estava vivendo e sentindo ali, seja minhas emoções negativas, meus medos, meus traumas, as coisas pesadas que eu carrego aqui dentro, de certa forma as pessoas ali do lado também estavam sentindo, como se fosse uma rede, sabe? Então sentia todas aquelas emoções, aquela turbilhão de pensamentos, sentimentos, passava pro lado. Aí outra pessoa sentia, passava pro lado, como se a gente estivesse compartilhando de muitas coisas parecidas ali, a gente tivesse mergulhado dentro de uma rede energética e cada um compartilhando um pouco daquela experiência. Foi isso que eu pude sentir ali. E em outro momento me veio um insight de que nós somos o próprio Criador manifesto na criação. Como isso? Eu lá no processo eu senti como se uma consciência superior viesse lá de cima, descesse dentro do meu corpo e através de mim ela usasse esse veículo para criar. E é isso que nós somos co-criadores da realidade, tanto que dentro da lei da atração, dentro dos pensamentos de que a mente cria a realidade, é isso que está por trás, porque nós somos criadores de realidade, nós somos criadores e destruidores. E esse planeta aqui, essa experiência que a gente vive aqui, esse planeta é uma escola. E essa escola, segundo Gilberto, chama, eu acho que não sei a pronúncia correta, mas eu acho que é Cosmocrator, que significa criador de cosmos. E eu não sabia dessa informação até eu ter esse insight e coincidentemente não, porque coincidências não existem, né? São sincronicidades. No outro dia eu assistindo uma live do Gilberto, ele cita sobre esse Cosmocrator, né? Esse criador de cosmos, e eu lembrei desse insight que eu tive lá na sessão e é realmente isso. Nós somos a consciência superior manifesta aqui nessa existência, nesse plano, para a gente criar. A gente tem o poder de criar e de destruir o que a gente quiser. O poder está nas nossas mãos e depende das nossas escolhas e depende também de quem a gente está servindo. Quem a gente está servindo como. Não é possível a gente servir dois senhores. Ou a gente serve o ser que a gente é,
a divindade que habita aqui dentro, ou a gente serve ao ego. E o ego, como eu disse para vocês, são esses elementos densos: orgulho, vaidade, ira, luxúria, preguiça, enfim, tem vários, né? E são 7 pecados capitais lá que eu mencionei para vocês. Associado a eles também tem o medo, que é mais um elemento que surgiu aí, que existe, e que foi um elemento também que eu já pude me conectar com ele e já pude enfrentar ele, vamos dizer assim, cara a cara. E isso foi uma outra experiência com o chá que eu vou trazer aqui pra vocês também. E foi basicamente isso, gente. Essa sessão pra mim foi muito profundo, pra mim trouxe muita clareza nos meus processos. E no final dessa sessão eu fui embora e eu continuei com essa região aqui desequilibrada, essa região aqui angustiada. E em outra sessão que eu fui com a intenção de trabalhar meu chakra cardíaco, porque eu sentia esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio não era de hoje. Desde criança, eu sempre fui uma criança que sempre teve muita dor nessa região. E, gente, tudo tem um porquê, tá? Nada é por um acaso, tudo tem uma explicação muito mais profunda. E isso eu vou aprofundar mais com vocês em outro vídeo, que foi outra experiência que eu fui, que eu tinha essa intenção de cura do cardíaco, dessa região aqui. Eu podia abrir essa região e acessar algumas coisas, compreender algumas coisas, mas aí eu vou trazer pra vocês nos próximos vídeos, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês gostem, espero que faça sentido pra vocês. E mais uma coisa, não tomem nada do que eu falo aqui pra vocês como uma verdade absoluta, tá? Essas coisas que eu trago pra vocês são minhas experiências. A jornada de cada um é uma jornada individual, tá? O que eu digo aqui pra vocês pode ser que para outras pessoas tenha uma outra compreensão, porque a jornada delas são diferente, o nível de consciência delas são diferentes. Então eu só trago isso aqui para vocês para que de alguma forma alguma coisa possa fazer sentido, possa instruir de alguma forma, enfim. Mas não tomem como verdade absoluta. O ideal é que cada um busque sua própria verdade, e essa verdade está dentro de si. Cada um carrega uma verdade aqui dentro, tá? Se vocês mergulharem a fundo dentro de vocês, se vocês meditarem, se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Tudo que a gente precisa está aqui dentro e não fora de nós. Tem aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. E é basicamente isso, tá? Então, se a gente quiser se aprofundar dentro, se a gente quiser conhecer o Criador, se a gente quiser conhecer o universo, a gente tem que parar de olhar pra fora e olhar aqui dentro. Tá tudo aqui. Tudo que a gente precisa tá aqui. E é isso. Até a próxima. Um beijo pra vocês e muito obrigada.